Tá, vamos começar a falar sério agora aqui, né, meu? O que foi que a gente viu até agora, tá? O homem começou lá no planeta Terra 300 mil anos atrás e no seu desenvolvimento ele tinha dois espectros de atitude. O espectro alfa, que era esse cara que espalhava semente com total desapego à fêmea, e o beta, que teve que, por não ter tanta chance de copular e espalhar sua semente, teve que garantir a transmissão da do seu gene através da colocação de uma parceira ao lado dele. E essa mulher que se submeteu, ao invés de ficar morrendo, trocando de alfa em alfa em alfa e morrendo, ela se submeteu voluntariamente a ficar do lado desse macho. E isso continuou até o advento da sociedade, até o advento da moral. Quando a gente tem o advento da moral, aqueles caracteres que eram os únicos que as mulheres prestavam atenção até então, era o único que era valorizado, qual seja a virilidade, que é a força, a inteligência e coragem, começou a crescer um outro tipo de característica também. Por quê? Porque a sociedade precisava do quê? Que os homens ficassem junto com as mulheres. Que os dois ficassem num lugar só, crescendo. Foi isso que possibilitou o crescimento social, o início da sociedade, o início da civilização, que chega até os dias de hoje. Então, essas atitudes do espectro alfa e as atitudes do espectro beta, ambas começaram a ser valorizadas. E depois foi ficando pior. Quanto mais a sociedade foi ficando civilizada, mais ela abominou o comportamento alfa, que era ter várias mulheres, sair com todo mundo, ter desapego à fêmea. Não, começaram a valorizar exatamente o carinho, a atenção, o cuidado, que eram características eminentemente betas. E aí veio essa grande figura, que é a figura do Keeper. E aí surge a figura do Keeper, cara. E aí que tá, isso é uma coisa que eu quero ter em mente. Quando a sociedade não era muito civilizada, esses valores do alfa eram muito mais reconhecidos, muito mais valorizados. Conforme for caminhando a civilização, os valores dos betas começaram a ser aceitos. Cada vez mais aceito, cada vez mais valorizado. Só que o problema disso tudo é que a mulher continua querendo alfa. Mas por que, Conrado, que ela continua querendo alfa? Em primeiro lugar, 300 mil anos querendo alfas, né, cara? 300 mil anos. A civilização tem 10 mil anos, né? E dois, enquanto ela tiver no seu processo de gravidez e de existência da prole, ela tiver risco de morte, ela precisa de proteção. Ela precisa de inteligência, força e coragem, que é o alfa que provém isso. Então, enquanto a mulher tiver isso, mas muito mais, cara, pelo instinto, pelo gene que caminha pelo tempo, do que só por isso. Porque o que começou a acontecer, cara? Que é o assunto que a gente parou da última vez, agora a gente chegou no ponto. Com a Revolução Industrial, as mulheres tiveram que obrigatoriamente entrar para o mercado de trabalho. Senão elas morriam de fome, não davam conta de cuidar da prole que tinham. Elas começaram a exercer funções masculinas. Só que elas não foram treinadas para exercer funções masculinas. Elas não foram treinadas para suportar os problemas de exercer funções masculinas. E aí os distúrbios começarem muito mais. Muito mais, porque daí mistura os problemas masculinos com o desequilíbrio feminino. E aí tem uma doença que o próprio Freud veio ver. Qual é a doença que ele diz que só a mulher tem? A histeria. A histeria. E por que da histeria? Por causa Íster é útero, querido. Só a mulher tem. Ele vincula a questão hormonal. Não sei lá se ele deu esse nome na época, agora não sei. Mas a gente sabe hoje que é isso. Isso é fruto do quê, cara? Isso é fruto dos problemas sociais. E a gente começa a ter o advento do início das ciências sociais, para começar a observar, opa, tá acontecendo coisas diferentes aqui. E aí a gente tem a antropologia que começa a surgir e começa a relativizar o conceito de verdade. Será que o homem é mesmo homem? Será que a mulher está ocupando o papel do homem? Os dois são iguais ou não são? São diferentes ou não são? Aí a gente tem a sociologia que começa a questionar o caráter sexual disso tudo. A gente começa a ter a filosofia que começa com o romantismo alemão ali, né, cara? Principalmente nas artes, a valorizar cada vez mais as atitudes beta, a relativizar e romantizar mesmo o amor, e a psicologia, que começou a quebrar com tudo aquilo que a gente sempre soube por verdade, por tradição moral e por experiência, passa a ser questionado.
passa a ser questionado, passam a criar teorias sobre as coisas e não mais ciência, né? Não mais Naturwissenschaften, a ciência da natureza, começa a virar as Kulturwissenschaften, Geisteswissenschaften, as ciências do espírito. Ali a gente começou a complicar a coisa. Por quê, cara? Porque dentro da sociedade começou a existir exploração, começou as mulheres ter que fazer cumprir funções de homem, as crianças morrendo nas fábricas. E aí começa a haver um pensamento coletivista. Coletivista, dizendo que não, para aí. Por que só essa meia dúzia de pessoas tem que ter os meios de produção? Vamos pegar para nós também, vamos dividir todo mundo igualmente entre nós. Que é muito legal, né? Tomar alguma coisa de alguém. É o que todo mundo quer. Tomar alguma coisa de alguém. Que é o início do pensamento da esquerda. Assim começa essa coisa do pegar a parte de alguém. E nesse pegar a parte de alguém, eles cometeram 2 problemas muito graves até hoje, cara. Quais são eles? Em primeiro lugar, é transformar esse indivíduo com vontades pessoais, anseios pessoais, com valores sexuais de mercado diferente, com anseio de querer pegar o beta de cima, né? Pegar o alfa de cima lá. O que foi que eles fizeram? Falaram que cada indivíduo cumpre uma função social, numa abstração maior. Agora, dentro da luta de classes, tu é só um pedacinho ali dentro. Tu não é mais um indivíduo. E assim eles começam. Quando tu é um indivíduo, que tu não tem mais nada, não pode ter nada, tu não tem mais um amor para chamar de teu, um pai para chamar de teu, uma mãe para chamar de tua, um filho para chamar de teu. Eles quebram o conceito de família. Assim eles começaram a destruir isso ali, na Revolução Industrial. No auge dela, né? Que é 1850. Entenderam como essa coisa vai tomar outro aspecto agora? E é nesse momento, cara, que o amor, que era a guerra, que era a luta, que era o pathos, né, a doença, que era algo masculino, se torna algo feminino. Algo mais débil, mais leve, mais romântico, mais idealizado. É nesse momento que teu objetivo de vida, que era essa luta, essa coisa, vou conseguir ou não vou conseguir? Vou ganhar ou não vou ganhar? Vou pegar essa mulher pra mim ou não vou? Vou matar esse cara ou não vou? Esse tipo de coisa, que era o objetivo do ser humano, coração cheio, estouro, alma grande, crescer, se torna um problema. O que antes era um objetivo se torna um sintoma. Agora tu tá angustiado, é uma angústia. Agora tu tá ansioso, ansiedade, é um sintoma de uma doença mental. Tu entende como a vida foi quebrada nesses últimos tempos, cara? Quanto mais a civilização vai crescendo, mais nós vamos quebrando o que a gente tem de bom no ser humano. E nesse momento que a mulher entra para o mercado de trabalho, vem um outro advento. Qual é o outro advento? Se antes ela ficava ao lado do homem porque ela tinha medo de morrer, agora ela começa a se sustentar. Com todos os percalços, porque antigamente também era mais fácil. Qualquer problema que ela tinha, o homem resolvia. Se ela sentia algum problema, ela botava a culpa no homem. Agora a culpa é dela. E essa culpa caindo na mulher que tem esse desequilíbrio, trouxe outros problemas. Então a mulher começa a se sustentar. Qual é o próximo passo que a gente tem? A pílula anticoncepcional. Com não apenas poder se sustentar quando estava grávida, agora ela pode escolher quando vai ficar grávida. Isso, meus filhos, são os caracteres fundamentais do nosso século XX. A autonomia feminina, a emancipação feminina, que é algo muito bom. Isso tudo é muito bom. Só teve alguns efeitos colaterais. Cara, olha a coincidência, meu. A Lara acabou de postar aí essa sequência de destaques, tá? Da escola de Frankfurt. Ali tu vai achar a explicação para dizer como é que as Geisteswissenschaften, né, as ciências humanas, destruíram com a personalidade do indivíduo e acabaram também com toda essa ideia de família, esse tipo de conceitos que a gente tem, né? Até com o conceito de verdade e de ciência. Mas que eu quero aproveitar agora que eu tô caminhando aqui, meu. Olha o aeroporto novo de Porto Alegre, meu. Uma coisa que o pessoal não entende dentro dessa manipulação, dentro do coletivismo, cara, que é o seguinte, ó, quando veio a escola de Frankfurt, tá? O Instituto de Ciências Sociais lá de Frankfurt começou a fazer essa manipulação, porque eles viram que o sistema que o Karl Marx via não dava certo, entendeu? Eles começaram a fazer uma nova forma de fazer aquilo ali funcionar. E como é que a coisa funcionou? Pode ver, cara, antigamente, cara, não tinha esse negócio, eu tenho a minha verdade. Não, cara, a verdade é uma coisa só, não tem como relativizá-la. Eles tentaram despersonalizar o indivíduo, dizendo, não, tu cumpre só uma função social num grupo. Tu não é teus anseios, tu não é tua vontade.
tu é uma função social, subjugada a uma abstração social. E o terceiro ponto, cara, é a deturpação do conceito de ciência. Se antes a ciência era tudo prova sobre prova, teste sobre teste, a partir de a partir de então começa a ser baseado em teorias. Se tu for pegar essa teoria de gênero, por exemplo, e ir lá atrás para saber onde é que está a prova, não tem a prova. É uma teoria que alguém criou nos anos 50.